Oi, maravilhosas e maravilhosos, tudo bem com vocês, gente? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Bom, dei uma sumida e apareci com uma mega bomba, né? Com uma novidade que eu acho que ninguém esperava, né? Mas calma, que eu vou explicar tudo. Vocês já devem estar vendo aí no título do vídeo, né? Mas eu vou explicar tudo desde o comecinho, como que aconteceu, tá bom? Mas antes da gente ir pro vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui embaixo no canal. Vai me seguir lá no Instagram também, que é muito importante. Eu sempre deixo passando aqui na tela pra vocês. E é isso, bora lá pro vídeo de hoje. Bom, vou direto ao ponto, né? Porque provavelmente já tá no título do vídeo o assunto. Voltei para São Paulo, né? Voltamos para São Paulo, eu e o meu marido. E voltamos sem nada, gente. Nada, nada, nada. E agora eu vou explicar tudo para vocês detalhadamente de como tudo aconteceu. Bom, como eu já expliquei nos vídeos anteriores, eu não vou entrar em todos os detalhes de novo, né? Mas fomos para Minas com o emprego arrumado, né? Tanto eu quanto ele já fomos para Minas com o emprego arrumado. Já chegamos lá e já começamos a trabalhar, né? Nós chegamos lá numa quinta-feira, na sexta, não, ao contrário, chegamos lá numa quarta-feira, na quinta nós já começamos a trabalhar, né? Trabalhamos nesse local durante um mês, pessoal, um mês certinho. E acabou que não deu certo, né, da gente ficar nesse lugar. Por questões de compromisso, né? Quando as pessoas trabalham, eu acredito que todo mundo que trabalha faz compromisso, né, com o salário e tudo mais. E a pessoa que contratou a gente não teve o compromisso com a gente. E isso pra gente é primordial, né? Porque se a gente faz compromisso, a gente espera que a pessoa que contrata a gente também tenha compromisso com a gente. E não foi isso que aconteceu, então a gente acabou saindo. Fui ali pegar uma água, porque minha garganta tá meio seca. Bom, continuando. Então a gente acabou saindo de lá, né, com um mês que a gente tava trabalhando. Enfim, saímos os três, né? Eu, a minha mãe, que já estava lá há 2 meses, e o meu esposo. Saímos, né? Quando a gente saiu, a gente já tinha arrumado a outra casa, que eu gravei pra vocês tudo bonitinho. A gente já tinha arrumado a outra casa. E aí ficou os três. E agora, o que é que a gente vai fazer, né? Com aluguel, água, luz, todas as despesas de uma casa e os três sem serviço. Beleza, começamos a procurar na cidade, lembrando que a cidade é muito pequena. Muito pequena. É uma cidade considerada entre 10 a 12 habitantes, ou seja, é muito pequena. Tem um comércio muito bom, né? Para uma cidade pequena, tem bastante comércio, bastante lojinhas. Porém, nos comércios já trabalham pessoas há muito tempo, né? Já é família ou conhecido, porque normalmente essas cidades pequenas é isso. Eles só dão emprego para pessoas conhecidas. Para pessoas que vêm de fora é um pouco mais difícil, né? Porém, a cidade tem um grande foco que é fábricas de roupa. Para muitas pessoas isso é algo distante, como pra gente que morava em São Paulo é algo distante, né? Aqui a gente não vê fábricas de roupa a cada esquina, como lá a gente vê, né? Lá é fábrica mesmo, onde começa a peça do zero, com máquinas, tudo mais. Começa a peça do zero. Pega uma calça jeans, né? Pega só o pano, assim, só a frente e faz ela do zero. Enfim. Em uma dessas fábricas estava precisando de 3 pessoas exatamente. E nós começamos a trabalhar lá, tá bom? Nós 3. Só que, gente, é o seguinte. Pra quem conhece esse tipo de fábrica, pra quem é comum na cidade onde mora, sabe que é um serviço extremamente cansativo. É um serviço extremamente puxado, sabe? É assim, eu acho que consideravelmente é um serviço muito difícil, sabe? Por quê? Basicamente, você fica de pé o dia inteiro, sabe? A gente entrava às 7 da manhã, saía às 5 da tarde. Nesse período das 7 às 5, tinha 5 minutos de descanso, 9 horas da manhã.
Aí, 11h30 tinha 1 hora de almoço e 3 horas tinha mais 5 minutos de descanso. Essas 3 pausas eram os únicos momentos que você conseguia sentar, porque durante as próximas 8 horas e um pouquinho, 8 horas e 40 mais ou menos, que você trabalhava de pé o tempo inteiro. É um serviço de produção, então é um serviço onde requer rapidez, agilidade, sabe? É onde fica passando gente a todo momento, te cobrando, te acelerando, sabe? Vendo o que você tá fazendo. É um serviço onde você não pode sentar, como eu já falei, você não pode conversar, você não pode olhar pro lado, ou seja, você não pode nada. Você tem que ficar de pé, olhando pra frente e fazendo ali o que você tá fazendo. E só. É controlado a sua ida ao banheiro. É controlado o tanto que você toma água, sabe? Às vezes eu pegava a garrafinha assim pra tomar água, eu observava os olhares das pessoas, achando ruim entender que eu tava tomando água. Então, assim, muito complicado, muito complicado. Eu já falei aqui no canal, né, mas o meu esposo, ele é pintor, né, ele trabalhava de pintor, mas ele começou como ajudante de pedreiro, depois ele foi subindo até se especializar em pintura. E pra ele, que já trabalhou de ajudante de pedreiro, que não é um serviço nada fácil, a fábrica era pior. Era mais cansativo do que um serviço de pedreiro. Só pra vocês terem noção da dimensão que era trabalhar ali. E aí, o que foi acontecendo? Eu nunca abri isso no canal, não é pauta pra mim, né? Mas eu sou diagnosticada com ansiedade, né? Eu tenho crise de ansiedade, assim, há muito tempo. E um dos meus gatilhos pra crise de ansiedade é a pressão. Eu não lido bem sob pressão. Eu não consigo estar ali num lugar onde tem muita gente me olhando, muita gente me observando e me pressionando, sabe? É algo que me deixa muito mal. E eu já estava no ponto de chegar lá e já querer me dar crises, sabe? Já querer ir embora, já querer chorar, sabe? Então era algo que não estava me fazendo bem. E eu aprendi uma coisa na minha vida. Quando um lugar não te faz bem, você tem que sair. Você não tem que ficar onde não te faz bem, onde não te cabe. A sua saúde mental, o seu psicológico, ele vale mais do que qualquer coisa. Eu adquiri a ansiedade, ou melhor, eu descobri a ansiedade por conta de um serviço, né? Pelas coisas que já aconteceram na minha vida desde a minha infância, nota-se que eu tenho ansiedade desde muito novinha, né? Mas eu só fui descobrir realmente, eu só fui ser diagnosticada por conta de um serviço, né? Eu trabalhava no telemarketing, muita gente já deve ter ouvido falar, é um serviço muito complicado também. E eu trabalhei lá por 9 meses e de lá eu já saí pra passar com um psicólogo, passar num centro especializado para ansiedade, foi aonde eu fui diagnosticada com ansiedade e tudo mais, né? Então eu já saí de um emprego por conta da ansiedade, né? E eu fiquei muito mal naquela época, muito mal mesmo. E eu não queria, né, que isso acontecesse novamente. Eu não queria ficar daquela forma novamente, porque só eu sei o tanto que eu sofri naquela época e o quanto que eu sofri durante os anos depois daquela época, né? Porque até então, parece que quando a gente não sabe, quando a gente não tem dimensão, eu já sabia, né, já conhecia assim um pouco da ansiedade, da depressão e tudo mais, mas não era algo comum pra mim, né? Não era assim de gente muito perto de mim, então era algo só que a gente escuta. Quando a gente é diagnosticada e que a gente começa a perceber que a gente tem todos os sintomas, né, a gente acaba ficando com medo. Só quem tem crise de ansiedade, só quem já passou por isso, sabe o quão horroroso é, né? Como é horrível você não ter controle sobre o seu corpo, você não ter controle sobre a sua mente, entendeu? Você não ter controle sobre nada do que acontece com você, né? Pelo menos comigo é dessa forma. Eu chego no nível onde eu não tenho controle sobre mim, né? É algo involuntário. Mas enfim, como eu disse, essa não é a pauta do vídeo. Eu só queria explicar mais ou menos o que já estava acontecendo comigo e o que realmente me impulsionou a sair da fábrica também. Então, eu saí, né, e consequentemente a minha mãe e o meu esposo saíram, porque nós entramos os 3 juntos. Então, eu saí, acabou que os 3 saíram juntos porque não estava bom pra ninguém. Gente, não estava bom para ninguém. Enfim, saímos.
E aí, novamente, olhou um pra cara do outro e falou: o que iremos fazer? A minha mãe, nesse meio tempo que ela saiu do primeiro serviço, né, que foi o que ela veio trabalhar em Minas, pra entrar na fábrica, ela arrumou um biquinho pra fazer de final de semana num restaurante que é a área dela, né? Minha mãe, a área dela é cozinha, ela gosta muito de cozinha. Então ela arrumou um servicinho, né, de final de semana. Então pra ela estaria mais tranquilo, né? Ela arrumou de final de semana, tinha possibilidade de passar pra todos os dias, então ela ainda tava mais tranquila. Porém, eu e meu esposo olhamos um pra cara do outro e falamos: e agora? O que a gente vai fazer? Pois bem, pra esclarecer, eu não gostei da cidade desde o dia que eu cheguei. Sabe quando você chega num lugar e não é pra você, sabe? Você olha pros lados e você fala: não gostei, sabe? Foi uma burrada que eu fiz. Foi o que aconteceu basicamente desde o primeiro dia que eu cheguei lá. Eu olhei pros lados e falei: meu Deus, que burrada que eu fiz. Mas ali já era tarde demais pra voltar atrás, né, gente? A gente já tava ali, a gente já tinha pagado o carreto, pagado aluguel. Tinha que agora tentar fazer dar certo. E aí, quando a gente se viu nessa situação, né, a gente viu que realmente não estava dando certo. Que não tinha como dar certo, sabe? Tinha chegado no limite que não tinha mais como dar certo. E é aí aonde entra a parte que a gente decidiu vir embora, né? Mas antes de eu explicar como que chegou nesse ponto, eu vou dar uma breve resumida do contexto que a gente chegou, tá bom? Pra vocês entenderem um pouco. Bom, quando eu e meu esposo fomos morar juntos, ele saiu da casa dele, né? Ele tem uma casa, na verdade a casa dele e dos irmãos, né? Mas porém são 2 andares, onde ele construiu 2 cômodos para ele. Então, literalmente, os 2 cômodos é dele. E ele saiu daqui porque eu já morava sozinha, já tinha minhas coisas. Então, para ele seria mais fácil ele ir, né? Como eu ainda era muito apegada com a minha mãe, então para mim ainda era uma novidade muito grande. Eu saí de lá para ir morar com outra pessoa, meu primeiro casamento. Então, para ele seria mais fácil ele ir morar comigo. Então foi o que ele fez, né? E foi como a gente viveu durante 3 anos e 11 meses, vamos colocar assim, né? 3 anos e 11 meses. Em momento nenhum a gente morou na casa dele em si. Já teve momentos da gente cogitar ir pra casa dele, mas acabou não dando certo. Enfim, nunca moramos na casa dele. Porém, quando chegamos à conclusão, né, lá em Minas, que a gente queria ir embora, que a gente ia tentar fazer de tudo pra ir embora, de primeiro ponto, a gente tentaria trabalhar pra pagar um carreto, pra voltar com todas as nossas coisas, a nossa cachorra, né, e tudo mais para São Paulo. Porém, a gente chegou num dia, né, depois que a gente já tinha saído da fábrica e tudo mais, eu olhei pra cara dele, ele olhou pra minha cara e falou: não vai dar, sabe? Não tem como. Vamos simplesmente vender tudo que a gente tem e vamos embora. A gente vai pra minha casa, né, que é pra casa dele. Lá a gente não vai pagar aluguel, não vai pagar nada. Então, a gente vai trabalhar pra se levantar, pra ir comprando as nossas coisas e tudo mais. Enfim, amadurecemos a ideia, né? Vimos que isso seria a melhor coisa a se fazer. Porém, isso seria pra acontecer somente em janeiro. Só que assim, gente, como eu disse lá no começo do vídeo, se você está num lugar que não te faz bem, sai, sabe? Sai. Lá aconteceu muitas coisas. Fora isso que eu tô contando pra vocês, aconteceu muitas coisas que não vêm ao caso, né? São coisas particulares. Mas aconteceu muitas coisas pra mim querer sair de lá o mais rápido possível, porque não era mais um lugar onde me fazia bem. Então, simplesmente do dia pra noite, eu comecei a vender as coisas, sabe? Eu simplesmente comecei a vender tudo e falei: agora eu vou embora. Não tem mais pra onde voltar atrás. Não quero voltar atrás, eu quero simplesmente ir embora. Graças a Deus, parece que tava tudo conspirando pra dar certo mesmo, pra gente vir embora. Que eu postei as coisas numa terça-feira.
terça-feira, na segunda-feira, desculpa. Eu postei as coisas na segunda-feira. Na terça e na quarta eu vendi tudo que eu precisava vender. Na quinta-feira a gente veio embora, tá bom? Então, assim, foi super rápido, foi mais rápido do que eu imaginava. Eu não imaginei que eu conseguiria vender tudo que eu precisava vender tão rápido em apenas 2 dias, né? Pelo preço que eu estava pedindo, pelo preço que eu precisava que fosse vendido, pra gente conseguir vir embora, pra gente conseguir ter uma reserva, porque afinal de contas a gente não teria nada aqui, né? A única coisa, as duas únicas coisas que a gente teria era que ele sabia que tinha na casa dele, porque já era dele, era um fogão e uma geladeira, porque já era dele quando ele morava sozinho e ele nunca se desfez, ele sempre deixou aqui. Então as únicas coisas que ele sabia que teria aqui seria um fogão e uma geladeira, né? O que graças a Deus teve mesmo, que a gente tá usando. Mas a gente teria que comprar botijão, cama, bom, tudo. Então assim, pra mim foi literalmente um impulso. Vai, é pra vocês irem de verdade, sabe? Porque foi tudo muito rápido, deu tudo muito certo, né? E cá estamos nós, né, em São Paulo, novamente, na casa dele. As coisas aqui em São Paulo é tão diferente de lá de onde a gente estava, que bastou ele falar que ele estava vindo embora, ele já arrumou um serviço para fazer, né, um servicinho de 1 semana, onde ele já está fazendo, e ele já tem um próximo serviço para entrar na semana que vem, que vai ser um serviço fixo mesmo, né? Então, assim, São Paulo tem seus prós e tem seus contras. Os contras de São Paulo é a questão de saúde e a questão de segurança, né, que para todo mundo que conhece um pouquinho de São Paulo sabe que em questão de segurança São Paulo é complicado, porém em questão de praticidade, em questão de serviço é muito bom, não tem comparação com outras cidades, sabe? E agora eu também vou procurar um emprego, né? Eu também quero trabalhar pra gente poder se levantar mais rápido, poder conquistar as nossas coisas novamente mais rápido, né? E é isso, gente. Eu precisava vir compartilhar isso com vocês, né? Eu pensei bastante se eu ia continuar com o canal, se eu não ia continuar. Eu cheguei num momento de falar, vou literalmente mudar a minha vida, sabe? Vou começar tudo do zero, literalmente. Mas o canal é uma coisa que eu gosto, né? Ver o canal crescendo a cada dia, de pouquinho em pouquinho, é algo que me faz muito bem, que me deixa muito feliz. Então eu não poderia simplesmente abandonar um sonho que eu já tô aí batalhando há quase 1 ano, né? Em março, se eu não me engano, faz 1 ano de canal. Então é 1 ano que eu venho batalhando, então eu não ia simplesmente abandonar isso. Porque essa não sou eu, né? Eu não gosto de simplesmente abandonar as coisas que eu projeto na minha cabeça. Mas tem hora que é preciso pelo nosso próprio bem, né? Não adianta a gente ficar insistindo em algo que não vai dar certo. Foi o que aconteceu lá. Não adiantava mais a gente insistir em algo que não era pra ter acontecido, mas aconteceu. E não adiantava mais ficar batendo, sabe? Pra ver se acontecia, pra ver se melhorava. Porque não, a tendência de lá era só piorar. E só pra contextualizar também, que foi algo que eu não falei pra vocês, né? Só falei que a gente veio e tudo mais. Mas a minha mãe, ela ficou, né? Como ela estava trabalhando, ela conseguiu lá nesse restaurante que eu falei pra vocês, de final de semana. E antes da gente vir embora, ela já conseguiu passar pra semana, né? Então ela trabalharia todos os dias. E pra ela era algo que ela queria, sair de São Paulo, né? Já era planos dela sair realmente e não voltar. Então ela ficou morando na casa que a gente tinha alugado, né? Ela ficou com a nossa cachorra temporariamente, né? Porque não tem como trazer ela no ônibus. Então ela ficou com ela temporariamente até a gente se acertar, se resolver aqui, ver como que vai ser, né? Se a gente vai ficar aqui onde a gente tá, na casa dele, ou se mais pra frente a gente vai alugar uma outra casa, porque aqui onde a gente tá não é um lugar que comporta ela, né? Até tem uma laje bem grandona, porém é compartilhada com a irmã dele embaixo. Então não tem condições, né, dela ficar solta. Ela é um pitbull, ela não é muito familiarizada com pessoas, ela não gosta de criança, né? Então seria bem complicado. Aqui realmente onde a gente tá não caberia ela, não teria como trazer ela. Então é algo que a gente ainda tá pensando, né? O que a gente vai fazer mais pra frente.
Não vai ser algo de imediato, né? Primeiro a gente precisa se estruturar, começar a trabalhar, né? Comprar todas as nossas coisas primeiro, né? Aqui, porque aqui a gente não paga aluguel. Então, pra gente comprar as nossas coisas primeiro aqui é mais fácil. Então, primeiro a gente vai trabalhar, comprar tudo que a gente precisa do zero. Porque quando eu falo pra vocês que a gente não trouxe nada, é porque a gente não trouxe nada, gente. Nada. A gente veio com 4 malas, né? 5 malas, se eu não me engano, com roupas, alguns alimentos, né, pra chegar e ter. E, tipo, muita pouca coisa de questão de cozinha, né? No tour eu vou mostrar pra vocês bem certinho o que a gente trouxe. Eu já comprei algumas coisinhas, mas foi bem pouca coisa, ainda dá pra mostrar pra vocês só o que eu trouxe, né? Então, assim, a gente realmente não trouxe nada, então a gente precisa comprar tudo do zero. Aquela casa toda mobiliada que a gente tinha com tudo ficou lá, né? A maioria das coisas a gente vendeu, porque era coisas que a minha mãe não precisaria, né? Mas fogão, geladeira, armário, botijão, a gente deixou com ela, né? Vendemos, o sofá a gente vendeu pra ela mesmo. Mas cama, o outro armário de cozinha, mesa, alguns utensílios assim que ela não usaria, que ela não precisaria, a gente vendeu. Que foi o dinheiro que a gente conseguiu vir embora e ter uma reserva pra comprar o botijão e a cama, que foram as coisas que a gente já comprou aqui, né? Então a gente precisa se estruturar para poder resolver o que a gente vai fazer, né? Mas sim, com certeza, futuramente a gente quer ir lá, quer buscar a cachorra, né? Porque ela é da minha mãe, na verdade, quem pegou ela foi a minha mãe, mas ela passou os 4 anos de vida dela basicamente comigo. A gente é muito apegada, eu sou muito apegada nela, né? Mas tem horas na vida que a gente precisa fazer escolhas. E pra ela lá é bem melhor, né? E pra mim aqui é bem melhor, é onde eu tô feliz, né? E é onde eu sei que a gente vai conseguir se levantar novamente, tá bom? Mas é isso, eu acredito que eu tenha conseguido explicar pra vocês da melhor maneira possível, né? Pra não ficar assim algo vago, simplesmente voltei pra São Paulo. Não, eu tentei explicar pra vocês assim, desde lá do começo até ao ponto que chegou, né? Então é isso, estamos em São Paulo, vamos recomeçar do zero, né? Mais pra frente aí eu vou gravar um tourzinho aqui pela casa, pra vocês terem a dimensão, né, do que a gente tem agora no momento. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido, tá bom? Um super beijo pra vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!